Alexa, desliga. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Gabriel do Mundo Fit Brasília, tá? O proprietário do Mundo Fit Brasília. Também temos o trabalho que a gente desenvolve da escola Mundo Fit, né, com especialidade em delivery. E toda terça-feira a gente faz lives, né? Hoje a gente vai ter a presença de um grande amigo, né, que já foi executivo de empresa, tá? Tem um grande conhecimento na parte de padronização, profissionalismo, né? De mostrar um pouco como que está o mercado desse segmento, o mercado de franquias, de modelos de negócio, tá? E eu vou estar chamando ele daqui a pouco, tá? E na próxima semana, tá, a gente vai ter um especialista nesse trabalho da loja física com o trabalho de delivery, e é uma pessoa que faz um trabalho fenomenal, né, no interior de São Paulo, com o trabalho da experiência de 3 dias, né, que ele vai estar dando dicas, mostrando para vocês muita coisa legal, muita coisa bonita, né, e como que ele tem um resultado extraordinário com esse trabalho, ok? Só que antes da gente tá chamando o Roger, tá, eu vou estar falando, compartilhar um pouco desse trabalho, né, desse trabalho da experiência do delivery. Então gente, quando comecei esse trabalho, aos meus 19 anos, eu não tinha experiência nenhuma, tá? Sabe aquela pessoa que, assim, eu fazia 2 faculdades, era estagiário, ganhava R$ 400 por mês e não tinha dinheiro para nada. Então, assim, sabe a pessoa quando está começando a trabalhar, que tudo tem que, para abastecer o carro tem que pedir dinheiro pro pai, para ir pro cinema tem que pedir dinheiro pro pai, para sair tem que pedir dinheiro pro pai, e eu não queria mais. Eu estava em busca de uma oportunidade, né, que conheci isso por meio da rede social, né, que eu vi um anúncio que falava de ganhos acima de R$ 1.500 nas horas livres, e eu me encaixei nesse trabalho, né? Mesmo não tinha habilidades, não tinha experiência, tá? Hoje eu até brinco que todo mundo percebe que eu sou gago, tá, gente? Mas eu era muito gago, tá? O que eu fazia, que eu tô fazendo aqui com vocês agora, há 15 anos atrás, eu não faria nem por reza, nem pagando, tá? E, na verdade, acabou que é um grande mercado, né? Eu tive a minha primeira loja física em 2012, com 9 meses eu cheguei a atender mais de 100 pessoas, cheguei a atender 193, só que aí veio pandemia, vieram novos recomeços, eu comecei uma loja do zero, né? Eu comecei uma loja do zero e uma coisa e quis me especializar em delivery, né? E foi um trabalho que foi construindo, foi um trabalho que foi começando, foi indo aos poucos, né? E só para vocês terem noção, dentro da escola, lá as pessoas aprendem que você pode desenvolver um delivery para uma dona de casa, para um casal que quer fazer um complemento de renda, para uma pessoa que tem o seu trabalho e quer fazer um complemento de renda para ajudar na educação dos seus filhos, ou por uma pessoa mais experiente, para uma dona de casa que quer atender a comunidade, quer atender os amigos, e as coisas vão. Então, assim, esse trabalho ele é do tamanho que você deseja. Então, se você está aqui e busca uma renda extra de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, tá? Para ajudar na educação do seu filho ou do seu neto, nós temos esse trabalho. Se você quer ganhar um pouco mais, uma renda extra de R$ 3.000 a R$ 5.000, também temos como te apresentar esse trabalho, né? E também tem o trabalho, se você já quer fazer um trabalho mais forte, se você quer fazer um trabalho acelerado, tá? Mais a nível empresarial mesmo, tanto na sua loja física quanto no delivery, também temos esse trabalho. Então, esse trabalho de delivery profissional, ele é do tamanho que você deseja, ok? Só para vocês terem uma noção, gente, eu estava até comentando, inclusive com o Roger, hoje eu falei, Roger, por incrível que pareça, até eu assustei, tá, gente? Mas o meu contador e o meu gerente do banco, ele falou assim, Gabriel, você percebeu que nos últimos 2 anos o seu faturamento com esse trabalho de delivery, ele passou de 1 milhão em 2022, passou de 1 milhão em 2023. Então, gente, uma coisa que começou pequenininho, foi ganhando corpo, e hoje eu consigo ter grandes faturamentos com esse trabalho e com grandes lucros, tá? Mas começou pequenininho, em maio de 2020,
enquanto infelizmente muitas empresas fecharam, muitas pessoas desistiram dos seus sonhos, eu recomecei do zero, né? Eu tinha muitos atendimentos e a loja zerou e eu tive que, durante quase um ano, eu fui à falência, é, com o rendimento que eu tinha e eu tive que recomeçar todo um trabalho, né? Mas quem empreende, quem já empreendeu, a gente sabe que a gente recomeça. A gente faz uma vez, faz duas, faz tudo de novo. E antes de estar chamando o Roger, eu vou passar aqui dois números, tá? Números bem interessantes, tá, gente? Desse nosso mercado. Hoje, com desequilíbrio nutricional, as pessoas estão comendo muita besteira e com isso estamos tendo uma pandemia global silenciosa chamada obesidade. Hoje no Brasil, a cada 6 brasileiros, cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso. Já esse mercado de delivery, só para vocês terem uma noção, tá? De 2020 a 2023, ele teve um crescimento superior a 250% e tem crescido acima de 70% de um mês para o outro, tá? Segundo os dados do Sebrae, em 2022, ele destacou o movimento do mercado do delivery no Brasil, né, que saiu de 28 bilhões para 45 bilhões de reais só no Brasil, tá? O Mercado Livre e o iFood, tá? Eles saíram de faturamentos antes da pandemia e antes desse trabalho de delivery de 20 milhões, de 23 milhões para 65 milhões. Então, primeiro mercado que nós temos, o mercado de delivery. Segundo mercado que temos é o mercado de alimentação saudável, que é um mercado que no mundo hoje ele fatura acima de 200 bilhões de dólares, que faturou em 2020, tá? E atualmente ele fatura acima de 300 bilhões, esse mercado de alimentação saudável, ok? Temos também a parte da alimentação saudável, né, que em 2022, segundo os dados do Sebrae, ele movimentou acima de 100 bilhões, tá? Mercado de bebida funcional, que está dentro da alimentação saudável, tá? Ele movimentou em 2021 130 bilhões, né? E atualmente acima de 170. E outro mercado que nós temos dentro da alimentação saudável, que é um mercado gigantesco, né? Que é o mercado de alimentação de energéticos saudáveis, né? Que no caso do mercado do energético em geral, tá? Em 2021 ele ele saiu de um faturamento, tá, gente, de 60 bilhões de vendas para mais de 100 bilhões. E nós temos um mercado gigantesco que estamos trabalhando no Brasil e fora, chamado Hype Drink, tá? Que é uma bebida muito top, rico em taurina, que tem 10 vezes mais taurina do que uma lata do energético mais famoso que nós temos no Brasil e com preço acessível para todos vocês, ok? Então temos um modelo de negócio extraordinário que a gente vai estar conversando, tá? Então, Roger, se você tiver aí, se você puder apertar o mais, por gentileza. Eu vi que a mãe dele está na sala. Roger, deixa eu ver aqui pelo... Roger, se você puder apertar o maisinho. Meu amigo, vamos ver se deu certo aqui. Presidente Genoveva Breda, seja bem-vinda. Fala, meu amigo. E aí, Gabriel? Eu vi, a tua mãe entrou, falei, cadê o Roger? Uma pessoa na live já era certeza que a gente ia ter, né? Porque a mamãe falou que o Roger é o neném mais bonito dela. Muito, o que mãe fala, a gente acata. Você imagina como que é meu irmão, então, né? Se eu sou o mais bonito, imagina como é que ele é. Olha, Gabriel, eu estava ouvindo você falar desses números todos e vou te falar que uma hora eu falei assim, meu Deus, esse negócio é muito maior do que a gente imagina, né? A gente que já está trabalhando com isso, já está envolvido e realmente trabalhando com isso. No meu caso, há 24 anos, né, que eu estou nesse mercado de bem-estar, qualidade de vida. Tem uma pessoa me chamando de lindo aqui, ó. Eu acho que essa câmera tá embaçada, cara. Peraí. Não, é você, é o Gabriel que é lindo, né? Ou é o Roger? Ixi, Maria. Tenta fechar seu microfone. Não sei se é comigo ou se é com você, Gabriel. Ah, com você.
Então, a gente olha esse mercado, né? E assim, eu queria falar e construindo um raciocínio do que aconteceu nos últimos anos, né? Porque o delivery já existia antes da pandemia, mas o que aconteceu. Ah, muito obrigado. Oh, Daniel. O que aconteceu na pandemia foi um movimento de mercado muito interessante, que é legal a gente analisar, né? Porque muitas pessoas não se deram conta. Por exemplo, os negócios a partir de casa, na área de alimentação na pandemia, ganharam uma força e um respeito que não tinha antes da pandemia. Então, aquela pessoa que de repente perdeu o emprego, ou perdeu um negócio e falou assim: pô, eu sei fazer hambúrguer muito bem, o pessoal sempre gostou do meu hambúrguer. E ele resolveu começar a fazer hambúrguer e vender no condomínio, no bairro dele, ele foi respeitado. Né? Aquela mulher que é uma doceira de mão cheia, né? Uma boleira de mão cheia, a mesma coisa. Às vezes a pessoa é muito boa em fazer massa, esse tipo de coisa. Então, tudo isso ganhou não só uma credibilidade perante a nossa família, os nossos amigos, as pessoas encaram como um negócio sério, como também a parte da legislação ficou muito mais fácil da gente conseguir as liberações, né? A Anvisa, né? A gente ter as licenças para a gente trabalhar a partir de casa. Então, tudo isso facilitou demais. E com o boom que teve na tecnologia também, né? Por conta da pandemia, realmente facilitou demais a gente fazer o nosso negócio, né? Hoje, literalmente, a gente faz com o celular, né? E conectado à internet, a gente consegue fazer toda a gestão do nosso negócio, desde a captação dos clientes, a captação dos novos parceiros, né? Para abrir, expandir a nossa rede, que é o tema do que a gente vai falar hoje, né, Gabriel? Como também o acompanhamento desses parceiros, métricas, a gestão mesmo administrativa do negócio, expansão, tudo isso, né? Então, isso tudo é muito recente na nossa economia. Meu Deus, meu professor, Carlos, I have to speak English with you. Meu Deus, meu professor de inglês entrou na live. Ele é uma figura. O melhor professor de inglês que eu já tive na vida, que honra. E então, tudo isso aconteceu muito recentemente. Então, a gente precisa entender que a economia mudou e a pandemia já passou e o delivery ficou. Ele entrou na nossa vida, ele entrou no nosso estilo de vida, né? E por que que tudo isso aconteceu? Lembra aquela quantidade gigantesca de executivos que iam todos os dias para as empresas, religiosamente? A maioria deles está em casa. E ele tem tempo para preparar a sua própria comida? Às vezes ele tem habilidade para preparar a própria comida, né? Ele sempre comeu na rua, na hora do almoço. Então, o delivery, ele ganhou um nicho de mercado que não existia antes, né? E isso vai só crescer com o tempo, né? Isso a gente está falando só do delivery. Lembra? Eu falei do hambúrguer, falei da pizza, da batata frita, da massa. Agora, imagina juntar isso com o mercado saudável. Porque todo mundo gosta aqui de comer de forma não saudável, né? É o fit e o fat, né? O tempo todo ali na nossa. É o anjinho e o diabinho, né? É o tempo todo ali na nossa cabeça. Às vezes no mesmo dia a gente é fit e a gente é fat. Todo mundo, né? Todos nós passamos por isso. Às vezes com um pouco mais de foco, um pouco menos de foco, mais de empenho ou menos empenho. Mas, se você pensar na nutrição desses executivos que estão em casa, dessas pessoas que estão em casa precisando comer e produzir, talvez a alimentação saudável seja uma melhor opção para essas pessoas. Por quê? Eles precisam produzir, eles precisam terminar de comer, ou às vezes, enquanto estão comendo, precisam estar com a mente ativa, precisam estar produzindo, precisam estar pensando, precisam estar analisando, precisam fazer uma apresentação importante. Né? Então, quando a gente olha o que está acontecendo, é claro que numa sexta-feira talvez você abra uma exceção, mas segunda, terça, quarta e quinta, que você precisa produzir em alta escala, como é que você vai fazer? Né? Então, a gente está falando desse público. Estou falando de um delivery de horário de almoço, porque antes delivery, pelo menos na minha família, era sexta-feira à noite para pedir pizza. Hoje não é mais assim. Hoje tem delivery de tudo. Produto de limpeza, se você quiser, você pede no delivery. Remédio, você pede no delivery. Tá? Então, realmente entrou no nosso estilo de vida para ficar. Não é uma coisa que vai sair, não é uma moda, é uma tendência que está cada vez mais aumentando. E aí, no nosso caso especificamente, né, Gabriel, a gente está falando de um modelo de negócio muito diferente.
né? Porque se de um lado a gente tem o delivery do pequeno empreendedor, dessa dona de casa que está querendo uma renda extra, fazendo ali seu bolo, sua pizza, seu hambúrguer, massa, alguma coisa que ela sabe fazer, né? Bem. Do outro, a gente tem as grandes redes. As grandes que a gente nem precisa citar, nós sabemos todas elas, né? E os grandes aplicativos que fazem essa intermediação, né? E onde que a gente está nessa história toda? A gente está bem no meio, né? Porque ao mesmo tempo a gente pode construir uma grande rede, só que a gente está fazendo isso através de empreendedores autônomos, empreendedores individuais, pequenos empreendedores. Então, no fundo, a gente constrói uma grande rede através de pessoas. E isso às vezes dá um nó na cabeça do povo. Porque, né? Onde vocês estão? A gente está exatamente no meio do caminho. E é muito importante a gente entender isso para a gente entrar no tema, né? Gabriel, você está muito quietinho, você é sempre tão falante. Pode me perguntar, me interromper, tá? Eu sou tímido. Eu Quem conhece que te compra, meu querido. Mas pode me interromper, vamos bater um papo aqui, tá? Roger, você vai falando e eu vou te perguntar aqui uma coisa. Eu queria que você compartilhasse, eu compartilhei um pouco do meu trabalho inicial, do porquê de como que eu conheci, o porquê que eu busquei isso. Eu queria que você me falasse, eu sei que você já foi executivo, eu vou compartilhar como que é a vida de um executivo, se tem tempo para a família. Eu acho que executivo trabalha pouco, né? Se você puder compartilhar Sim. um pouco disso. O meu primeiro sonho de trabalho era ser professor. Professor. Professor de química. E consegui fazer isso. Logo no meu primeiro ano de faculdade, eu já dei aula tanto no cursinho da Poli, que era um cursinho para adolescentes de baixa renda naquela época, quanto no Anglo, né? E depois ainda abri um cursinho com os meus amigos. Só que esse sonho morreu, porque um outro sonho entrou no lugar, que era o sonho de ser executivo de multinacional. Né? Aquilo ali brilhou meus olhos quando eu comecei a olhar para essa possibilidade, né? Os recrutadores das grandes multinacionais aqui do Brasil iam lá na minha faculdade, né, que é a Escola Politécnica da USP, fazer, literalmente, recrutar o pessoal, fazer palestra para, ó, vem trabalhar com a gente aqui, né? E um belo dia eu acabei indo para uma dessas reuniões e, por um acaso, assim, eu nem sabia que ia ter, eu só estava indo almoçar com meus amigos, ó, vai ter uma palestra lá, eu fui e entrei e me cantei, é uma empresa muito boa, uma gigante, uma multinacional no setor químico, né? Quem é da área conhece, chama-se Dow Química, que agora fundiu com a DuPont, que com certeza todo mundo conhece. Então, para você ter uma ideia do tamanho desse negócio, né? Uma coisa gigantesca mesmo. Só que eu costumo dizer que eu tive a sorte de ter um contato com o mundo executivo muito cedo na minha vida. Né? Eu mal tinha barba no rosto, porque eu tive um desenvolvimento tardio, e eu já tive o contato com o mundo executivo. E eu sempre fui muito observador, assim como você, Gabriel, também sou muito tímido. Sou muito tímido, eu sou muito assim, fico na minha, sou mais observador. Juro por Deus que eu sou. Eu adquiri habilidades ao longo da minha vida, mas em geral eu tenho assim muita dificuldade nos primeiros contatos, assim, de conversar com as pessoas. Eu fico mais ressabiado, mais quietinho, mais olhando, mais observando para saber onde eu estou pisando, né? Mais ou menos isso. E aí eu comecei a ver algumas coisas que não me agradaram em nada no mundo executivo. Então eu vi muita politicagem, eu vi muita puxada de tapete, eu vi que a habilidade técnica ou entregar resultado não era o que mais contava, talvez contasse 20%, o que mais contava era a parte política, era a parte dos relacionamentos, às vezes com pessoas até que você não queria se relacionar, né? O famoso tapinha nas costas. Eu vi coisas horrorosas acontecendo com executivos amigos meus sendo mandado embora, sendo deixado de lado ali numa carreira que nunca crescia. Enfim, e quando eu tive a oportunidade de começar a empreender, eu fui daquele empreendedor por necessidade, sabe assim? Eu falei, putz, eu não quero isso pro resto da minha vida, eu já sei que eu não quero ficar aqui. Mas o que eu faço? Comecei em tempo parcial. E a mágica do tempo parcial, Gabriel, é muito importante. É muito importante para as pessoas irem ganhando segurança, construindo uma renda que não é a renda principal,
né? É algo que vai somar. E aprendendo novas habilidades, que as habilidades que eu tinha como professor ou como executivo não me ajudavam muito no empreendedorismo, né? No mercado de bem-estar. Eu tive que aprender tudo isso. E aí, 7 meses depois, eu tive a oportunidade de pedir para ser mandado embora da empresa. Ah, assim, você quer ser mandado embora? Ah, adoraria, pode mandar. Pá. Só que nesses 7 meses eu consegui construir uma renda em tempo parcial que era equivalente à minha renda como executivo. Então, olha que coisa curiosa, né? Em tempo parcial, você construir 2, 3 horas por dia no máximo, você conseguir construir uma renda que equivale ao que eu levei, se for considerar, 5 anos da faculdade, mais os 4 anos como executivo, eu levei 9 anos para construir. Então, assim, é desproporcional o que a gente consegue fazer empreendendo, né? Só que isso foi numa outra vida, né? Num outro mundo. Estou falando de coisa de 20 anos atrás. Um pouco antes da pandemia, eu estava totalmente, como diz um amigo meu, desonline. Eu estava totalmente desonline. Meus negócios eram todos físicos, todos presenciais. Eu tinha uma rede de academias, né? De box de CrossFit, mas eu era aquele empreendedor que olhava uma oportunidade e falava assim, eu também quero. Chegava um aluno e falava assim, vocês têm unha aqui para fazer na academia? Eu falava, não, mas se você vier fazer, eu tenho. Você consegue juntar umas amigas para fazer isso? Quantas? 10? Então tá bom, semana que vem a gente vai ter aqui. E aí eu pegava uma sala, reformava, tal, colocava um ar-condicionado, decorava e pronto, agora nós temos uma esmalteria. E eu fui fazendo isso. De acordo com a necessidade das minhas clientes, o que elas iam pedindo, a gente ia fazendo. E a gente construiu uma estrutura gigantesca. Eu chegava a atender 200 pessoas por dia, tá? Então, era uma coisa assim maluca. Só que eu abria a academia às 6 horas da manhã e muitas vezes eu fechava às 10 horas da noite. Tinha pequenos intervalos, né, que é o intervalo do meio da manhã e do meio da tarde, que eu podia dar uma cochilada no sofá lá da academia. Que inclusive eu fiz questão de comprar um bem confortável, exatamente para poder dormir e tirar esse cochilinho aí no meio da. Essa era a minha vida. Muitas vezes de segunda a sábado, né? Mas tinha um status, um glamour muito grande, né? Ser dono de negócio, tinha me convidado para ser da associação dos comerciantes lá da Vila Olímpia, sabe aquela coisa toda? Você fala, meu Deus, como eu sou importante, né? Que coisa incrível, né? Só que no meio do caminho tinha uma pandemia. E para mim a pandemia, profissionalmente falando, foi ao mesmo tempo a pior e a melhor coisa que aconteceu. A melhor, porque eu não aguentaria mais 6 meses. Eu tinha recém tido um negócio chamado burnout, não sei se alguém já teve isso, que é uma crise que você tem no meio do trabalho, ligada a estresse de trabalho, que você simplesmente não consegue fazer nada. Eu deitei. Oi? Estafa, né? É uma estafa mental, física que você trava. Isso aconteceu, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi um dia muito tenso. Sabe assim, quando você toma uma porrada e fala, não, beleza, aí você levanta, aí você pá, toma outra, aí você levanta e toma outra, aí você fala, não, caí. E eu caí fisicamente. Eu lembro de deitar, imagina a cena, eu deitei na calçada da Vila Olímpia na hora do almoço. E muitas pessoas passavam, meus clientes às vezes passavam por cima, a gente falou, é o Roger que tá ali, tipo, o que aconteceu? Né? Então, assim, isso 2, 3 meses antes da pandemia vir. Então, por um lado, a pandemia para mim foi um alívio. Eu pude dar um reset na minha vida que eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar mais e trabalhando no mercado do bem-estar. Qual que naquela época? Porque desde quando eu tive loja física, eu tenho loja física, porque a minha hoje, loja como qualquer delivery, eu tenho um custo fixo, um custo operacional menor, uma loja menor. Só que eu já tive loja de 4 vezes o tamanho, 6, 8 funcionários, muito mais. A pergunta naquela época, você lembra aproximadamente o custo operacional? O meu, antes da pandemia, ele Lembro. liberava. Eu começava todos os meses devendo 100 mil reais. Entre aluguel, o aluguel do espaço mais caro era 15 mil, hoje seria equivalente a uns 25, né? Eu tinha uma folha de pagamento de mais uns 30, 40 mil reais, que eu tinha só em uma unidade 20 funcionários, 20 professores, e as demais despesas, né, que não são poucas, chegavam aí perto de 100 mil reais por mês. Então, se eu não faturasse 100 mil reais todos os meses, eu estava devendo. E aí é aquela história, né, do empresário.
Você vai pagando todo mundo, vai pagando todas as contas, vai pagando todos os atrasados, vai pagando todos os cartões, e a hora que você vê, cadê o seu dinheiro? O dinheiro só passou pela sua mão, né? Passou para cá, passou para lá. Mas eu estava jogando o jogo, né? De reinvestir, 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 até um determinado momento. Gabriel, estão falando que o seu som está um pouquinho baixo, não sei porquê. Até que um determinado momento, eu imaginei que eu ia parar esse reinvestimento e as coisas iam caminhar. Só que aí aconteceu a pandemia. E assim, né? A gente acha que na pandemia as pessoas vão ficar melhores, né? Os seres humanos vão evoluir, as pessoas vão dar as mãos e sair cantando pela rua, né? Como, por exemplo, os donos de imóvel. De repente, eles simplesmente não vão... Obrigado, Beth. Simplesmente, eles não vão te cobrar o aluguel de quando você ficou parado, ou vão cobrar um mínimo, um valor simbólico. Meu amigo. Eu fiz uma pós-graduação em ação trabalhista, em processo, ação de despejo, tudo que você possa imaginar relacionado à área jurídica. Na pandemia, porque os caras, tipo, querem defender o interesse deles, né? Então, além de tudo, você ainda vira um réu, né? Tipo, você é um empresário num dia, no outro dia você é réu, né? Porque você está ali na frente de um juiz e fala, não, senhor, teve uma pandemia, vocês se esqueceram desse detalhe, né? Então, tudo isso foi muito importante, Gabriel, para quando eu te encontrei. Vou fazer uma declaração agora, tá? Gabriel, eu já te admirava antes de te conhecer. Porque eu já conhecia a sua reputação, eu já conhecia o seu trabalho, eu já via o seu trabalho, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí um dia comentando com um amigo nosso em comum, o Edu, né? Ele falou, mas eu conheço o Gabriel. Eu falei, então me apresenta esse cara, não é possível, cara, que você conhece o Gabriel. Eu falei, não acredito. E aí eu me encantei pelo que você está fazendo com o delivery, porque eu estava num processo de me reinventar, né? O tombo foi grande, né? Uma das academias que a gente tinha 600 metros quadrados na região mais nobre de São Paulo, que é a Vila Olímpia. Então, assim, você imagina a porrada que foi, né? Você perder tudo, assim, numa questão de 3 meses, né? Você não tinha mais nada, nada. E não tinha um trabalho, e como é que você recomeça? Né? No meu caso, com 40 e tantos anos, né? Você às vezes achasse um pouco velho, então demorou muito tempo, cara. Eu acho que eu cheguei no ponto mais baixo da minha vida, assim, sabe? De dor mesmo, de sofrimento, de melancolia, talvez até um princípio de depressão, vontade de não fazer nada. Sabe para que eu vou fazer, meu? Alguém vai vir tomar tudo, sabe? Vai perder tudo de novo. Aquele negócio de, para que eu vou tirar o pijama se eu vou dormir à noite de novo? Então já fica com o pijama o dia inteiro. Então, cara, foi um processo muito doloroso, né? Só que em algum momento, o que eu descobri sobre o fundo do poço, daria até um bom ensaio, né? Um texto. O que eu descobri sobre o fundo do poço? Primeira coisa que eu descobri sobre o fundo do poço, isso é uma lição de vida, tá? Com quem eu posso, eu compartilho isso. Ele é um lugar imaginário. É a gente que decide aonde é o fundo do poço. É um dia que você chega e fala, deu, aqui é o fundo do poço e daqui eu não caio mais. De hoje em diante eu vou só para cima. Então a primeira coisa que a gente descobre é isso. E a segunda coisa que a gente descobre no fundo do poço é que é um lugar muito solitário. Muito solitário. São pouquíssimas... Exatamente, nada é tão ruim que não possa piorar. É exatamente isso. Coach Gabiru. Sabe por quê, Coach Gabiru? Porque eu cheguei exatamente a essa conclusão. Eu estava reclamando tanto da vida e eu não percebi o quanto ela podia ficar pior. Cara, foi um despertar. Eu falei, gente, pode ficar muito pior. Eu falei, chega, deu. Não, tem muita coisa aqui para agradecer. Estou dormindo numa cama. Tinha uma goteira, mas eu estava dormindo na cama. Foi a goteira que me acordou, inclusive. Um dia eu conto essa história. E eu falei, não, agora eu vou começar a mudar. E por onde eu começo? Cara, sabe por onde eu comecei, velho? Adivinha? Arrumando o quarto. Saindo da minha cama e arrumando a minha própria cama. Você acredita? Às vezes a mudança de vida pode começar arrumando a sua própria cama. Aí você arruma a cama, você vê que a gaveta está bagunçada, você vai lá arruma a gaveta. Aí você vê que o armário está bagunçado, você vai lá arruma o armário. Aí você vai ver que tem
um armário gigante de coisas com 20 anos ali que tá ali ocupando espaço e energia. E você vai. Eu fiz um ritual de ficar 2 dias queimando papel, sabe assim? E me libertando. Cada papel que eu olhava era um pedaço da minha vida que eu olhava, isso aqui não serve mais. Queimava e via aquela fumaça subindo. E esse foi um recomeço. E quando eu encontrei a escola Mundo Fit e encontrei o Gabriel, que eu já amava sem saber, sem conhecer esse rostinho lindo, eu falei, cara, é genial isso que você está fazendo. É genial. Eu preciso aprender, preciso me conectar, preciso entender tudo que está acontecendo e aproveitar essa experiência, né, de 20 e tantos anos aí no mercado de bem-estar, atendendo balcão mesmo ali, falando com as pessoas todos os dias, e atendendo cliente, e, sabe, expandindo, e alugando imóvel, reformando, e construindo, e vendendo, e comprando. Falei, cara, como é que eu faço isso no delivery, né? E aí foi incrível, né? A gente começou, eu junto com a minha mãe, que faz. Oi? É, ô, Roger, como que foi a sua experiência no início da escola, a sua visão e da sua mãe? O que que É, vocês sentiram, como que foi? a primeira coisa, Gabriel, que aí falando, né, de como a gente constrói essa rede, né? Que eu já tinha construído no mundo físico, agora eu quero construir no mundo virtual com a rede de delivery, né? A primeira coisa que eu percebi assim, tinham muitos perfis de pessoas. Primeiro contato. Então eu vi dona de casa, eu vi empresários, eu vi pessoas da área da saúde, eu vi pessoas sem formação, eu vi pessoas com muita formação. Eu falei, gente, cara, é um negócio que atrai vários tipos de pessoas, tá? Então, isso foi a primeira coisa que me encantou. Segundo, eu vi que tinha uma metodologia simples para a gente seguir. Né? Você tem lá a turma Start, e aí você fala assim, bom, essas são as 4 aulas que você precisa entender. E você precisa entender isso aqui. Eu fiz o grupo Start 2 vezes para fixar bem, né, na cabeça. E aí a gente foi começando. Então, assim, a gente aprendia, colocava em prática, aprendia, colocava em prática. Focamos em poucos produtos no começo, né? Basicamente 2 produtos, daí agora a gente está adicionando mais e mais e mais. E assim, é realmente colocando em prática as aulas, né? Tudo que você ensina a gente, mais toda a galera que já está fazendo, né? Porque esse ecossistema que se cria, né? Esse monte de gente fazendo pelo Brasil inteiro, também dá uma diversidade incrível, né? Porque você pega a pessoa lá do Sul, você pega o pessoal do Nordeste, pega o pessoal aí do Centro-Oeste, de Brasília e tal. Você vai pegando, pô, minha realidade de São Paulo é diferente. A hora que você fala assim, cara, põe aí 8 quilômetros no seu anúncio. Cara, se eu colocar 8 quilômetros em São Paulo, putz, é 2, 3, entendeu? Então a gente vai pegando essas particularidades e vai começando a trabalhar, entendendo quem é o nosso cliente, e no final é tudo gente falando com gente, é pessoa comprando de pessoa, né? E aí a gente está nesse processo, né, e aí que eu penso que é o caminho que a gente tem que fazer, né? Primeiro, ter uma unidade de negócio muito lucrativa, muito próspera. Esse é o primeiro grande passo, tá? Não adianta a gente querer aproveitar só da experiência do Gabriel ou de outras pessoas, de outros alunos que já estão indo tão bem, e falar assim, não, as pessoas que eu trouxer vão aprender. Putz, se você não tiver a sua experiência, se você não passar. E aí é muito importante a questão da padronização. Vou dar um exemplo bobo. A gente criou uma cobertura simples para colocar num bolo e uma cliente adorou. E ela falou assim, mas eu quero com a cobertura, nem todos vieram. A gente falou, gente, a gente não colocou em todos. E ela gostou. Qual é a bendita cobertura que a gente fez? E agora? E aí a gente foi perguntar para ela. Ah, não, é aquela que faz assim. E a gente foi lá e falou assim, como é que faz? Ah, não, põe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não, pouquinho não. É uma colher de tal, é uma colher de tal. Ou tantos gramas desse, tantos gramas daquele. Por quê? Quando você for duplicar isso, quando você for expandir a sua rede, você fala, olha, se você vai querer fazer a cobertura, você vai colocar X gramas desse ingrediente, X gramas desse, mistura e você finaliza o seu bolo de pote, no caso, com isso. Né? Isso é um exemplo mínimo. Só que também tem, eu gosto de usar 4 P's. Não sei se você já ouviu os 4 P's, Gabriel. Todo negócio precisa ter para ter sucesso. Né? O primeiro P não em ordem de importância, mas obviamente é o P do produto. Né? E obviamente nós temos um produto incrível, como eu falei, né? Hoje tem uma demanda gigantesca de pessoas comendo em casa, que não comiam em casa anteriormente, na hora do almoço, inclusive.
tá? Café da manhã, jantar, sempre, né, teve, final de semana também. E então a gente tem um produto fantástico para as pessoas se alimentarem, se nutrirem, fazerem um lanche de forma super saudável ou ganhar energia e disposição, que é o Hype. Muito bem, ou desintoxicar, enfim, tem produto para tudo. Então a gente tem um produto que atende uma demanda gigantesca, é num valor acessível, as pessoas gostam, recompram, indicam. Então o P, né? Não que a gente vai parar por aqui, porque eu tenho certeza que a criatividade desse povo aí é impressionante. Cada semana, ó, fizemos uma receita nova, tem um produto, e a gente vai trocando, isso é muito legal, né? Então, isso é muito legal da escola. O segundo são os processos, né? Então, na hora que você vai preparar, por exemplo, a sua coxinha, seu bolo de pote, pão de mel, enfim, pizza, o que você vai fazer, né? Quais os ingredientes que você precisa, tá tudo ali. Sabe aquele que os grandes chefs fazem de você colocar tudo na sua frente que você vai precisar? Isso faz parte do processo. Né? Você não pode estar no meio de uma receita e falar, ué, acabou. Não dá. Você já tem que ver de antemão se você tem. Né? Então, você tem um processo de compras muito efetivo. Ah, na minha região demora, sei lá, 15 dias para chegar um copo. Então, você tem que ter estoque para no mínimo 15 dias, ou 20, ou 30. Né? Então, você tem que saber de cada item que você tem ali, são processos. Né? Quem que faz essas compras? Depois que entra o dinheiro, como que você faz? Você joga para sua conta pessoal, paga a conta de luz? Né? Como que você administra tudo isso? Tudo isso são processos. Como é que é o seu processo de atendimento? Como é que é o seu processo de pós-venda? O mise en place, exatamente, Beth. Então, assim, isso é um processo, que é o segundo P. Para cada um deles, dá para dar um módulo de aula, né, Gabriel? Do produto, processo. O terceiro P são as pessoas, né? E aí a gente está falando de todas as pessoas que estão envolvidas na sua operação. Seja os nossos colegas de turma, seja o nosso professor, seja outras pessoas que a gente tem como referência, seja o motoboy que vai fazer a entrega do seu produto, ele faz parte. Ele faz parte, tá? Todos eles fazem parte. E qualquer elo que se quebre nessa cadeia pode pôr tudo a perder. Às vezes a gente vê grandes empresas investindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões em marketing, não sei o quê, em produtos, desenvolvimento, aquela coisa toda, mas aquela pessoa que vai fazer o atendimento não está treinada. E aí você tem uma experiência péssima. E todo aquele investimento cai por terra. Então, qualquer um desses elos que forem quebrados ao longo dessa cadeia dos processos, né, pode pôr tudo até perder. E o quarto P? Vamos ver se alguém sabe qual que é o quarto P. Duvido. Gabriel sabe, o Gabriel não pode falar. Alguém coloca aí, qual que é o quarto P? Um é produto, outro é processo, outro é pessoa. Isso aí todo mundo sabe. Qual que é o quarto? E aí? Tá todo mundo em silêncio. Ninguém sabe. Ou todo mundo sabe? Ninguém sabe. Preço? Não, não é. Seria uma boa, não. Mas não é o preço. Perseverança? Não. São coisas boas, pagamento, são tudo coisas importantes, tá? Mas não é nada disso. Performance. Olha, o pessoal tá conectado. Tudo isso, claro, é muito importante, tá? Mas isso que eu estou falando aqui é uma metodologia de uma empresa pequenininha chamada Disney, tá? Esse quarto P é da Disney. E eles usam muito isso. O quarto P é o palco. O que eles querem dizer com palco? A gente tem que dar um show. No momento que a gente está trabalhando, que a gente está atendendo o nosso cliente, a gente tem que dar um show. Cada momento de interação é um momento de você encantar. Quem já esteve num parque da Disney sabe, não existem funcionários. Existem os cast members, ou membros do elenco. Todos eles são parte do show. Se você faz um dia uma coisa e aquela dá certa, com uma cobertura que uma cliente gostou, no outro dia aquilo tem que virar um processo, tem que virar um produto, tem que padronizar. Eu me lembro de uma história na Disney que um dia um gari, né, da Disney que estava ali limpando, de repente ele tinha lá um esguichinho que ele fazia um desenho assim no asfalto quente. E ele começou a desenhar um Mickey. Que é super fácil, né? São duas bolinhas aqui, outra bolinha aqui, o narizinho e os olhinhos. Qualquer pessoa consegue desenhar um Mickey, né? E aí ele viu que várias crianças se juntaram ali para ver o Mickey
desenhado com água no asfalto que de repente evaporou. Olha que momento mágico para uma criança. Adivinha o que aconteceu? Algumas semanas depois, todos os garis sabiam desenhar o Mickey no asfalto, tá? Porque aquilo é um encantamento. Se você está num dia ruim, quer falar, Gabriel? Aproveite, que eu vou tomar. Então, aí depois complementando isso, eu sei que você também conheceu um pouco do mercado profissional que tem hoje de franquias, modelos de negócio. E muitas vezes, quando eu falo que as pessoas têm que ser profissionais nesse mercado, tem gente que paga para ver, tem gente que estuda primeiro. Então, assim, se você até puder dar alguns exemplos é, que você participou de feiras, você participou de processos, você sabe como que é, tá? Porque muitas vezes, quando eu falo que a pessoa tem que ter uma padronização de um modelo de negócio, Uhum. principalmente aplicável, que seja acessível tanto para uma dona de casa para um grande empresário, mas tem que ter um padrão, tem que ter regras, tem que ter disciplina, tem que ter trabalho, e muitas vezes as pessoas querem fazer de qualquer jeito. O famoso jeitinho brasileiro. E isso ao mesmo tempo que a gente tem que dar espaço para a criatividade, para o talento das pessoas aflorarem, né? Eu sou muito favorável a que as pessoas realmente deem o seu melhor no que elas são melhores. A gente tem que tomar muito cuidado para não fugir do que já está funcionando. Então, sempre tem espaço para a criatividade, mas isso tem que ser feito com muita cautela, tá? Principalmente quando você vai mudar algo que já funciona. E quando a gente observa esses modelos, né, essas grandes redes, então você pode pegar de qualquer nicho. É um exercício que qualquer um aqui pode fazer. Só vou avisar, uma vez que você começa, você não consegue mais parar, porque o algoritmo nunca mais vai te dar paz, porque ele acha que você está querendo abrir grandes negócios. Mas eu convido todos aqui a iniciar. Faz uma pesquisa no Google. Imagina qualquer loja que tenha rede, né, que tenha um modelo estabelecido, que você vê em vários lugares, que você se identifique, de qualquer nicho, tá? Pode ser de qualquer nicho. O algoritmo vai entender que você está procurando abrir negócios. E aí você faz uma pesquisa no Google ou até no Instagram, mas pode ser no Google. Quero abrir um negócio tal. Qualquer um que vier à sua cabeça. E aí se prepara para a mágica acontecer. Fecha o seu celular, vá dormir e na manhã seguinte seja bombardeado com milhares de anúncios de todos os tipos de negócio que já inventaram na história da humanidade. Oi? Tá sem som, Gabriel. Aí vai aparecer mensagem no seu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo que eu tenho rede Embaixo da social. tua cama, a hora que você estiver no banheiro, vai sair alguém do ralo, e tudo que é lá. É um negócio inacreditável a inteligência que tem por trás dessas brincadeirinhas aqui que a gente está fazendo, né? Mas por que é interessante a gente fazer isso? Entra nesses processos dessas empresas, faça esse exercício, faz lá, preenche o cadastro. Abro uma unidade de lava rápidos aqui. Beleza, quero. Vai lá e preenche o cadastro. Só cuidado, nunca mais a sua vida será a mesma. A partir desse momento, todos os dias que você abrir seu celular, vai aparecer uma oportunidade de negócio. E aí você vê se o anúncio é bom, se te chama atenção, por que te chama atenção. Se depois que você clica no anúncio, para onde você vai? Você vai direto para um WhatsApp? Você vai para uma página? Você vai para um vídeo? Você começa a entender o processo dessas empresas, né? O funil dessas empresas. E aí você preenche lá um formulário. Em geral é isso que acontece. Quando você preenche esse formulário, o que acontece? Você recebe imediatamente um PDF com todas as informações daquele negócio, as mais relevantes, uma apresentação. Você é direcionado para um vídeo mais explicativo. Imediatamente alguém te manda uma mensagem querendo marcar uma reunião 1 a 1 com você, te convidam para você escolher um horário para você participar de uma reunião em grupo. O que acontece? É muito legal você participar de tudo isso. E tudo isso que eu estou falando aqui são modelos que essas empresas escolhem, né? E nós temos que ter o nosso modelo, que funcione para o nosso público. Aí a pergunta de $1 milhão. Não, acho que mais, né? 100 milhões. Qual que é o nosso público? Já pararam para pensar? Não o público de cliente, mas qual que é o nosso público que vai abrir uma unidade de delivery profissional, né? Será que pode ser dona de casa?
Com certeza. Temos muitas. Será que pode ser um empresário ou um ex-empresário como eu? Com certeza. Será que pode ser um executivo, uma executiva de uma multinacional ou de uma empresa familiar, mas alguém com um cargo alto? Eu imagino que sim. Será que pode ser alguém que nunca trabalhou na vida? Não tem experiência nenhuma? Pode. Será que pode ser alguém que já se aposentou? Boa, boa, Gabiru. Exatamente. Só que essas pessoas não é pela profissão ou pela ocupação que a gente vai identificar, é pela insatisfação. Porque se essas pessoas estiverem satisfeitas, e eu te digo com maior clareza, no momento eu tive, claro, momentos de muita felicidade com os meus negócios, como executivo também, até como professor. E se alguém viesse me oferecer alguma oportunidade, independente do valor, eu falo, não, cara, eu estou super feliz aqui. Então, se você não tiver nenhuma insatisfação, é muito difícil você se abrir, porque no Brasil a gente tem muito claramente dois tipos de empreendedores. A gente tem aquele empreendedor por necessidade, que é esse que vai por causa da insatisfação, e a gente tem um empreendedor que é muito raro, é um bichinho muito raro, que é o empreendedor da oportunidade. Ele não está insatisfeito com nada, mas ele viu uma oportunidade e ele quer participar. Esse é o empreendedor mais nato, aquela pessoa que já está há muito tempo empreendendo, ele está sempre atento ao que está acontecendo no mercado. Dois tipos muito diferentes, tá? Esse da insatisfação, muitas das vezes ele nunca empreendeu. E aí para nós que estamos oferecendo a oportunidade, Gabriel, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai ter que ensinar coisas que a gente acha que todo mundo já sabe, né? Como ter um negócio, como administrar esse negócio, como administrar o seu tempo dentro desse negócio, principalmente que você vai estar em casa. Então, você imagina uma pessoa que foi CLT a vida inteira, de repente, ela está em casa. Todo mundo vai achar que a pessoa não está trabalhando, né? Vamos supor que era alguém que saía de casa para trabalhar, né? E quem vai achar isso primeiro é o seu marido. Se você você não está em casa agora, não está mais trabalhando, tô. Inclusive, posso ganhar mais que você, né? Mas tudo isso tem que ser muito conversado, né? Quando a gente muda um cenário da nossa vida, é aquele filme Efeito Borboleta, né? Você acha que mudou só uma coisinha e isso não vai impactar em nada. Mas tudo tem que ser muito conversado dentro de casa, né? Tudo isso tem que ser muito... Então, o que a gente precisa identificar? Que são sim as pessoas insatisfeitas e também as pessoas que estão buscando oportunidades. São dois públicos muito diferentes. Os insatisfeitos, a gente fala através da dor. Qual é a dor de uma dona de casa? Não ter dinheiro para se cuidar, ter que pedir para o marido? Só ter cuidado dos filhos, de repente ter abandonado uma carreira? Qual que é a dor que ela sente? A gente se comunica com ela através dessa dor, né? Qual é a dor do executivo como eu? Tudo isso que eu já falei. Da politicagem, né? Aquela falta, às vezes, de perspectiva, você achar que não vai mais subir na empresa, tal. Você vê que nem sempre o mais competente é o que tem o melhor cargo. Qual que é a dor do empresário? Essas que eu falei. O dinheiro passa pela sua frente, você não vê nada. Trabalha, 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 tem status, tem status, tem status, mas caramba, cadê a prosperidade na vida, a felicidade de verdade? Não tem. Então a gente tem que ir identificando quais são as insatisfações de verdade para poder se comunicar com essas pessoas. E do outro lado, quando as pessoas estão buscando oportunidade, que tipo de oportunidade esse empreendedor mais raiz, vamos dizer assim, que tipo de oportunidade está buscando? Eu posso te dizer com toda a honestidade, a principal coisa que um investidor busca, um empreendedor busca, é algo chamado alavancagem, é expansão, é rede, é algo grande. O cara não vai investir ou ele não vai se envolver em algo que ele vai parar ali na esquina. Então ele tem que conseguir enxergar algo que ele possa expandir na cidade inteira, no estado, no Brasil ou até internacionalmente. Se ele não conseguir ver esse tipo de escala, ele não entra. E ao mesmo tempo, às vezes as pessoas que estão empreendendo por insatisfação, se você mostra esse big picture, ela fala, meu Deus, isso não é para mim. E aí? Como é que você faz? Eu acredito que o jeito de fazer isso é através da história das pessoas, né? Porque o storytelling é uma das coisas mais incríveis da nossa história como humanos, né? A gente cresceu ouvindo historinhas ao redor de uma lareira, de uma fogueira, na verdade. Então, quando você conta uma história, você está dando um grande treinamento. Então, quando você
conta a história da dona de casa que deu certo, do empresário que deu certo, o que ele enxergou, você vai conectando com essas pessoas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é depois que ele fala, legal, beleza, bora, o que eu faço? Primeiro. Não é só o que eu faço, mas o que eu faço primeiro. E aí? Se cada um falar uma coisa, a gente está lascado. Porque eu vou na aula, o Gabriel fala uma coisa. Aí o outro professor vem e fala outra. E aí o meu colega do fala, não é nada disso, é isso aqui, ó. Aí você fala, pronto, já não sei o que fazer. Né? Então, a padronização dos processos inclui a padronização, inclusive, das aulas. Esperamos que o Dudu, como você chama o nosso amigo, está trabalhando nisso, né, Gabriel? Exatamente nessa padronização das aulas. Que o Edu é um professor de mão cheia, né? Com todos os títulos possíveis e imagináveis que um professor pode ter. Então, ele que está fazendo essa parte, não teria pessoa melhor para fazer isso. Né? Tá, mas e aí? Vive, tá? Só um comentário em cima disso. Gente, o Dudu, ele tem. Eu sei que ele tem mestrado, eu sei que a esposa dele tem PhD, não sei se ele tem, mas ele. O Edu tem doutorado e pós-doutorado, se eu não me engano. Pronto, o casal tem PhD. E ele, quando foi começar a fazer o delivery, ele falou, Gabriel, eu quero fazer parte do processo. Eu quero aprender a fazer o bolo, eu quero aprender a fazer tudo. Por quê? É aquilo que o Roger muito bem falou. Às vezes você abre uma franquia das mais baratas às mais caras. Você precisa atender e compreender todas as etapas. Por quê? Se você não compreender uma etapa, vai ter o que você vai precisar daquela etapa. Tá? Então, ele falou que assim, ele falou, Gabriel, eu nunca tinha ido para uma cozinha, nunca fiz nada. E olha hoje... a humildade do Edu, né? Quem conhece, meu Deus, de fazer tudo isso. E isso daí é algo que faz parte mesmo. É a dona de casa que não sabe pedir para a faxineira como limpar direito um vidro ou uma casa, ou, enfim, porque ela não faz. Né? É o próprio empresário que não passou por todas as etapas do... Ah, tá muito bem servido. Ele é meu amigo, então ele é meu amigo. É amigo do Gabriel também. Não é meu patrocinador, mas é meu amigo. E então, a gente passar por tudo isso é fundamental. Tem que ter esse exercício de humildade, ir lá mesmo, bater os bolos, jogar tudo para cima e sujar a cozinha inteira. Porque você fala, cara, isso dá trabalho, isso suja, você tem que limpar, como é que faz, né? E aí você vai passando por cada pequeno processo. E a prospecção, e a hora de ouro, né? E o atendimento, e o pós-venda, e o motoboy, e a rota. Cara, tudo isso você tem que passar. E fazer isso de uma forma que seja lucrativa. A hora que a sua unidade está lucrativa, aí você pensa em expansão. E quando você passa por esses processos dessas grandes redes, né, que tem esses modelos de negócio maravilhosos, que todos nós somos fãs e consumidores, né, e olhamos, eu sempre olho um negócio e falo, cara, que coisa mais linda isso aqui, né? Às vezes começou com uma pessoa que foi fazendo, de repente virou uma rede gigante. Eu sempre olho com um olhar assim, muito carinhoso. Em algum momento eles vão... Você pode perguntar, se você for passar por... Tá, e como é que é a expansão dessa rede? Posso ter mais de uma unidade? E aí, olha as respostas que eu ouvi. Eu vi respostas assim, olha, você pode, só que isso vai levar de 6 meses a 1 ano. A sua operação, a primeira, tem que estar muito lucrativa e estável para você pensar numa expansão. Tá, mas aí quando eu faço essa expansão, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu deixo funcionários cuidando? Ele falou, não. Deixar funcionário só já era. Você tem que ter um dono ali. Você tem que ter um dono ali. Ah, você vai sugerindo que eu tenha só? Sim, no mínimo 50%. É a sugestão da maioria dessas grandes redes, que tem negócios maravilhosos, modelos incríveis, com grande expansão, fala assim, ó, se o cara não tiver o olhar do dono ali todos os dias, não vai funcionar. E de preferência, alguém que tenha passado pelo processo. Olha que incrível. É alguém que foi subindo ali dentro da sua pequena hierarquia ali dentro do seu negócio, né? Mas que vai virar a chave como dono de negócio. E essa é uma chave muito grande para ser virada. Porque eu costumava brincar com o pessoal lá nas academias, tudo, eu falava assim, o que é pior? A pessoa que vê uma coisa errada e não faz nada, ou a pessoa que passa pela coisa que está errada e não vê? O que você acha que é pior, Gabriel?
O cara que passa e não vê, ou o cara que vê e não faz nada? Os dois, mas o que não faz nada eu acho que é o pior. Complicado, né? Eu, cara, essa é uma questão filosófica que ficou me martelando, assim, o que é pior? Aí eu pensei, depende qual é a posição dele. Porque se ele for um funcionário e vê e não fizer nada, é péssimo. Agora, se ele for um dono e não vê o que está de errado no negócio dele, cara, ele está lascado. Então, no meu entendimento, um funcionário está pronto para ser o dono quando ele começa a ver as coisas que só o dono vê. É aquele olhar de primeiro dia, cara, que todo dia que você chega no seu espaço, na sua loja, você olha como se fosse o seu cliente entrando. Que só o dono faz isso, cara. Infelizmente, a maioria dos funcionários não faz. Mas se ele vê algo errado, ele tem que corrigir. Então, se ele é funcionário, ele tem que corrigir. Se ele não tá vendo, não tem problema, porque ele é funcionário, mas o dono tem que ver. Porque senão quem vai ver? O cliente. E aí já dançou. Aí o seu palco foi por água abaixo. Roger, e porque eu sei que o Instagram, eles derrubam a live com 1 hora, Uhum. aí a pergunta que não parece, tá? Mas a gente já tem quase 1 hora. Cara, eu já Aí eu falei uma queria hora. que você desse as suas considerações sobre o que a sua mãe achou, sobre a dica que você dá para quem quer começar, Tá. entendeu? Ó, a minha mãe, ela tá maravilhada com tudo isso, porque minha mãe tem 65 anos, é aposentada, e também estava nesse processo, não de querer se reinventar por necessidade, mas, cara, ela se sente ainda com muita energia, com muita disposição. Você conhece, ela tem uma, sabe, ela adora estar na cozinha, adora criar receita, adora conhecer gente. Então, assim, que ela poderia fazer? Sim. Né? A gente já tinha. Só um Oi? parênteses. Eu, só um parênteses. Eu achei legal quando a sua mãe fez a primeira venda dela de 10 unidades. Parecia uma criança quando ganha uma bala. Falou, Gabriel, eu ganho muito mais, mas sim, é os R$ 250 mais gostosos que eu recebi na minha vida. É uma delícia. Olha lá, para que falar minha idade? Não, ninguém falou sua idade, não. Eu falei 65 anos? Não, não falei. Falei? Não, falei. Ninguém ouviu. Mas não parece, né? Parece uma menina. E então, é maravilhoso isso, a gente sentir esse entusiasmo e, pô, a gente está fazendo o mesmo negócio, né? Exatamente o mesmo negócio. E para finalizar e respondendo a sua pergunta, Gabriel, o primeiro passo que eu acredito que todo mundo deveria fazer, você sabe o que é? Se tornar cliente, cara. Se você ainda nunca consumiu os nossos produtos, faz um pedido, receba passe por essa experiência de cliente, porque sempre que eu vou num lugar que eu gosto, eu falo assim, caramba, deve ser um bom negócio isso daqui, né? Quanto será que o cara investiu? O que será que ele fez? Eu fico ali pensando. Então, a gente falou da insatisfação, do cara que está insatisfeito, que é um grande nicho de empreendedores. A gente falou do cara da oportunidade, mas esses dois têm que ter ainda mais uma coisa. Ele tem que ter passado pelo nosso produto, ele tem que ter experimentado o nosso produto. Eu diria que os nossos melhores parceiros de negócio futuros são os nossos clientes mais satisfeitos, né? Então, primeiro convite, caso não tenha a possibilidade de você receber um delivery na sua cidade, não tem, que privilégio, né, meu amigo? Você pode ser o primeiro. Mas eu arriscaria dizer que se você é um empreendedor e tem condições, claro, e tá, faz uma viagem, né? Converse com a pessoa que te convidou para estar aqui, vai visitar a unidade dela, vai fazer um tour lá com o Gabriel, que em breve estarei, inclusive, aí. E se for aqui de São Paulo, vou ter o maior prazer de te atender aqui na Zona Sul de São Paulo, mas tem para tudo que é lado. Pergunta onde que eu posso, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Experimente o produto. Vê se você gosta. Vê se o nosso energético realmente deixa ligadão, te deixa com energia, com disposição. Vê se o bolo de pote mata a fome. Vê se a nossa pizza é gostosa, o talherinho é bom. Vê se a barra de proteína. Enfim, experimenta tudo que você puder. Se você realmente se encantar pelo produto, aí a gente pode falar de negócio, tá? E aí você se inscreve na próxima turma, que deve estar começando aí, né, Gabriel? Em breve, a próxima turma Start, ou já faz a turma anual.
né? Eu confesso que eu fiz primeiro a Start para depois fazer a anual. E então, assim, faça o seu processo, mas a hora que você decidir fazer, aí é para trabalhar mesmo, profissionalmente, como se você tivesse um chefe ali te olhando que fosse te mandar embora, se você não fizesse. Não importa se vai ser 1 ou 2 horas por dia, mas faça profissionalmente. Exatamente. Inclusive, tá, gente? Quem está aqui e já desenvolve atividade, tem interesse em entrar na escola, a todo mundo que está na live, você vai ter um desconto para entrar na próxima turma para quem tiver interesse. Tá? Então é só você me chamar, a Beth, ou então o nosso suporte, para a gente estar explicando para vocês em detalhe, tá bom? Inclusive, tá promovendo já na quinta-feira, nada mais, não sei se você sabe, né? Quinta-feira, quem que vai dar uma mega aula para a gente, né? Nada mais, nada menos que a esposa do Dudu, né? Que é Ah, PhD Fabi, no meu Deus. tá? Ela vai dar uma aula sobre mulheres 40, o emagrecimento para mulheres 40 mais, e ela é especialista em 2 temas. Eu não entendo nada, mas as mulheres entendem. Um é chamado menopausa e o outro acho que é climatério, é o nome. Não me Climatério. pergunto, mas ela vai estar explicando para a gente. E hoje, no final da live, vou estar disponibilizando para os alunos da escola o link e o melhor de tudo, você vai poder convidar os seus clientes, Ah, vai porque poder querendo ou não, abrir para os clientes? vai Caramba, gente, a Fabi é uma referência nesse mercado. Ela é de uma energia, de um entusiasmo, de uma alegria. Você conversa com ela, você nem acredita o quanto essa mulher é inteligente, o quanto ela já estudou na vida. É gente que chegou, sabe assim, o que você fez? Que estudou até o final. Ela foi depois do final, tipo pós-doutorado, sabe assim? E é de uma simplicidade para explicar. Olha, a Fabi é realmente incrível. Vai ser quinta-feira? Eu não estava sabendo, não. Coisa boa, hein? quinta-feira, às 20 horas. E pode abrir para minhas clientes, por exemplo, que estão com Quem é medo aluno, aí do você convidar os seus clientes, show. seus, Nossa, seus futuros clientes também, porque querendo ou não, vai ser uma palestra com uma sim. nutricionista, dietista, principalmente É, voltado para o público. uau. Não, eu faria um adendo aí. Eu acho que o maior beneficiado da mulher não estar na menopausa ou controlar os efeitos do climatério são os homens. Então, acho que os homens deveriam participar dessa live Também. para entender como cuidar e lidar com a sua mulher quando ela entrar no climatério, para evitar que ela tenha os efeitos nocivos. Porque afinal somos nós que sofremos, né, com toda essa violência que é causada por essas alterações hormonais. Não é mesmo, Gabriel? Casadinho, bonitinho. Tem um mês que elas estão. Tem uma semaninha que elas estão diferentes, estão mais ou tristes, ou chateadas, ou querendo bater na gente, entendeu? Eu não posso falar porque a minha esposa está na sala, Tá nessa... senão depois a gente tem Vamos que ver. encerrar por aqui essa live. Está ficando perigosa essa live. Eu acho que ela entrou num tema muito tenebroso. Vamos deixar a especialista falar, né, na Exato. quinta-feira, porque ela fala com propriedade. E a gente só põe as nossas mulheres para assistir. Fala, amor, você não quer assistir um negócio que é mais legal que Netflix? Você não tem noção de como vai ser legal essa live. E deixa ela ali sentadinha assim, ó, assistindo. Fala, no final você vai ter um presente. Aí você não fala o que que é. É muito cuidado. Ó, o Pedro, até o Pedro, realmente, ó, muito cuidado, ela está na sala, depois Homens, dormir. coloquem suas esposas e namoradas e ficantes e curtantes e ficantes fixos, qualquer para assistir essa live, pelo amor de Deus. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor, mais calmo, mais pacífico, né? Sem violência. Ai, gente, que demais, que demais. Quinta-feira, 19 horas, então estaremos lá. E se torne um cliente nosso para você, se você quer ser um membro, né? Abrir a sua unidade. Faça, dá esse passo de cliente que você vai ver. Gente, o que as pessoas se encantam com os nossos produtos é inacreditável, né, Gabriel? A gente se espanta todas as vezes, né? Exatamente, gente. Aí, ó, a dica que eu dou para todos vocês que estão aqui como convidados, converse com a pessoa que te convidou, tá? Conheça o produto, se torne um consultor e depois ele vai montar um plano de trabalho com você para você começar o seu delivery de forma profissional, seja a partir da sua casa ou seja tendo sua loja física, tá bom? Então, agradeço ao Roger, agradeço a mãe dele, porque antes de eu chamar o Roger, pedi autorização da mamãe, para ver se a mamãe deixava, a mamãe falou que podia.
Falou que foi Aí, mesmo. permitindo, aí eu chamei o Roger, tá? Você é uma figura, né? É que você foi muito promovido, o Eduardo e eu somos seus fãs, porque você é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente estudiosa, entende do mercado, e na verdade, era para você estar com a gente semana passada, mas você já Verdade. tinha, Já né? tinha uma agenda. Aí hoje eu acho que a forma que a gente abordou é das pessoas verem que o profissionalismo é importante, das pessoas verem que realmente a gente tem que estudar, que não é brincadeira. Esse mercado dá para você ajudar muito a sua família, as pessoas próximas, só que você tem que ser profissional, É isso aí. tá? Porque o mercado hoje, o mercado de comércio, ele não aceita amador. Não. Se você for amador, você é atropelado, Isso tá? mesmo. Então, É isso mesmo. gente, Gente, a gente vai se divertir muito, a gente vai viajar muito, mas a gente vai trabalhar muito também, viu? então, obrigado, Roger. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final. Boa noite a todos, galera. E até a próxima. Até quinta-feira. Até Valeu! mais. Valeu, Gabriel. Beijos.